Oi, gente, tudo bem? Trazendo para você o estudo desse livro mais uma vez, né? E hoje eu quero falar com você a primeira parte do estudo sobre Judas. Primeira parte. Quem foi Judas? Judas, significado, forma grega de Judá, que significa louvor. Judas, dentre as centenas de pessoas citadas na Bíblia, talvez nenhuma tenha deixado para a posteridade uma memória tão trágica e desagradável quanto Judas. Seu nome virou sinônimo de infidelidade, de desprezo, de falsidade. Todo mundo fala, né? Você vai ser Judas, sai para lá, amigo Judas, né? Virou um significado triste. O nome Judas era um nome comum entre os judeus. Esse era um nome honroso. Um dos grandes patriotas da nação judaica era um homem chamado Judas Macabeu, mas daquele dia em diante se tornaria um dos nomes mais rejeitados da história e é até os dias de hoje. Já um terror misterioso a respeito desse personagem que o torna peculiar dentre todos os traidores, covardes de todos os tempos, a tal ponto que Jesus disse que melhor seria não haver nascido. Lá em Mateus capítulo 26 e versículo 24. Tem um fio de cabelo aqui no meio do óculos, está me fazendo cosquinha. Judas Iscariote foi um dos 12 discípulos de Jesus. Judas provavelmente se tornou discípulo de Cristo quando Jesus estava em um dos seus tours, né, de pregação ao redor da Judéia. É possível que Judas tenha conhecido Jesus durante esse tempo, embora seu chamado para se tornar discípulo possa ter acontecido somente na região da Galileia. Judas era filho de Simão Iscariote, está lá em João 6, capítulo 6, versículo 71. E até na citação do chamado dos discípulos, sua história está manchada como aquele que traiu, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 4. O nome Judas Iscariotes aparece sempre como último na lista dos discípulos. Mateus 10, 4, Marcos 3, 19, Lucas 6, 16. Talvez indicando sua forma na mente dos crentes mais recente e não sua importância original entre os 12. O significado do nome Iscariote é incerto, porém há algumas suposições a respeito do significado. Há quem pense que Iscariotes vem da Sicários. Israel era denominada pelos romanos nos dias de Jesus e os sicários eram um dos grupos rebeldes mais violentos dos judeus que lutavam para tomar o poder da mão dos romanos e devolvê-los aos judeus. E com isso, Judas pensava que Jesus poderia iniciar uma revolta, fazendo dele um participante fundamental para a revolta de Israel contra Roma. Há também os que pensam que a palavra Iscariotes vem do possível lugar chamado Iscaria. Contudo, o fato de não haver nenhum registro histórico em Israel ou em qualquer outro lugar no mundo antigo de uma província, região ou cidade com esse nome enfraquece essa hipótese. Há ainda uma outra interpretação, essa mais coerente para o significado do nome Iscariotes, sugerindo que signifique no hebraico homem de Queriote, em uma alusão aos indivíduos oriundos de Queriotes Rezon, um vilarejo da Judéia localizado no sul de Hebrom e identificado como a antiga cidade de Hazor
de Josué 15, 25. Sendo assim, dos 12 discípulos, Judas era o único que não era da Galileia. Porém, independente de fazer ou não parte dos sicários, Judas, como judeu, esperava um líder militar que restaurasse o domínio do governo de Israel e, recentemente, por algum momento, pensou que Jesus poderia ser esse líder. Da época de seu chamado como discípulo até a semana da crucificação, quase nenhuma menção é feita a Judas Iscariotes. Este silêncio só é interrompido por João em seu relato da unção de Jesus por Maria, irmã de Lázaro, na aldeia de Betânia. É a partir desse relato que se deduz não apenas a ocupação que Judas exercia entre os 12, mas também os indícios da torpeza que ele já dissimulava no seu coração. Pois João escreve que Judas Iscariote, um dos discípulos, aquele que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu um unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e roubava o que a bolsa se lançava. João 12, capítulo 12, versículo de 4 a 6. O bálsamo unguento de nardo era um dos perfumes mais caros e apreciados de toda a antiguidade, fabricado a partir da essência de flores cultivadas na Índia e de lá importado em um preço que beirava o do ouro. O volume da especiaria derramada por Maria Betânia sobre Jesus equivalia a nada menos do que um ano inteiro de salário de um trabalhador comum. Quando João vai escrever este evangelho, ele denuncia o que no dia do episódio ainda não se sabia. Ninguém na época imaginava a farsa que Judas representava entre os discípulos. Todos enxergavam em Judas uma pessoa confiável e ficaram perplexos quando sua traição foi revelada. Tanto que quando Jesus, na última ceia, afirmou que alguém o trairia, os discípulos começaram a se perguntar: sou eu? E Judas? Ninguém, no entanto, em que o bálsamo foi derramado, deduziu que Judas não queria o dinheiro para os pobres, mas sim para ele. 300 denários teria sido uma quantia considerável para se acrescentar ao tesouro e oferecer uma oportunidade perfeita para Judas embalsamar parte do dinheiro. Porém, o que ele não sabia era que a maior de todas as pobrezas, a pobreza espiritual, estava sobre ele, ainda que não soubesse. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Isso desfaz o conceito de Judas como um personagem mal-humorado, de semblante caído e desprovido de carisma. Judas era inteligente, possuía características administrativas cativante, persuasivo no falar, porém deficiente no caráter. Ao que parece, a imagem do tesoureiro do grupo sempre foi a de alguém desinteressado de si próprio e apegado ao bem comum, como fazia crer as palavras por ele pronunciadas a respeito do unguento no nardo derramado por Maria. Vamos parar aqui nessa parte e daqui a pouquinho eu trago a segunda parte da história desse personagem, Judas Iscariote, para você. Até lá!